Oi amigos, pegue suas pipocas que tem mais alguns causos. Agora tá ficando sério. Marquinhos encontrou com Deus Pai, que tinha 35 anos, e ficou muito feliz na criação de Adão, ter visto seu filho querido e mais obediente na terra. A aparição de hoje foi longa, foi demorada. Nossa, tô todo descabelado. Nossa, tô todo descabelado. Nossa, olha só que horror. Nossa, tô descabelado. Não sabia que chama de amor descabelava a gente desse jeito. Nossa. Nossa, eu tô sem fôlego até agora, gente, que parece que a impressão que eu tinha é que eu ia derreter aqui no altar hoje. Tô todo molhado, todo transpirado, que parecia que eu tava assim, sabe, deitado em cima de uma brasa, de um braseiro. Tava assim, deitado em cima de uma grelha. Nossa, quase morri. Bem que Nossa Senhora disse que ia rezar para a minha humanidade não se derreter, não se dissolver. Porque, olha, chegou perto, viu? Bom, deixa eu começar então a falar, explicar rapidinho. Sei que já está tarde, a aparição foi longa, então eu vou resumir para encurtar um pouco a história. Aí domingo que vem, no cenáculo de domingo que vem, eu conto com detalhes, nos mínimos detalhes para vocês, tudo que Deus Pai disse, fez, tudo que São Judas fez, Nossa Senhora também fez, tá bom? Deus Pai apareceu como de costume, como um homem de mais ou menos 30, 35 anos, vestido com uma túnica branca, um manto azul, todo salpicado de estrelas douradas. Nossa Senhora estava toda de dourado, São Judas Tadeu também estava todo de dourado, né? Deus Pai já chegou e já, assim, depois da saudação inicial de Nossa Senhora, louvado sejam Jesus, Maria, José e o Pai Eterno, e eu respondi para sempre sejam louvados, Deus Pai já começou a dar a mensagem dele, né? Que, como vocês viram, foi linda, com revelações lindíssimas, inclusive sobre mim, sobre o meu pai, Carlos Tadeu, né? Que já desde a criação do mundo, ele já nos tinha visto lá, né? E isso causou nele uma imensa alegria ao criar Adão, porque ele sabia que nós íamos ser descendentes de Adão, íamos dar muita honra, muita glória para ele, muito amor. Então isso fez com que Deus criasse o homem com muito mais carinho, com muito mais amor, né? Quando Adão pecou, Deus disse, né, que o pensamento da futura fidelidade, amor que eu e meu pai Carlos Tadeu teríamos por ele, por Nossa Senhora, fez com que ele, né, desse ao homem, né, uma nova chance, prometendo também o Salvador, prometendo que ia mandar Nossa Senhora, a mulher vestida de sol, né, que traria o Salvador. E muitas vezes Deus poderia ter destruído o mundo pelos seus pecados, pelos seus crimes, mas não fez, né, por causa do pensamento, né, de Nossa Senhora, que ia existir Nossa Senhora, que ela ia amá-lo tanto, que ela ia ser tão fiel a Ele, tão amorosa, tão santa, tão imaculada, tão pura, tão cheia de amor por Deus, né, toda obediente a Deus ao grau máximo, e também pelo pensamento do futuro amor, da futura fidelidade que eu teria por ele, que meu pai Carlos Tadeu também teria por ele. Então esse pensamento fez com que Deus não destruísse o mundo com os seus castigos muitas e muitas vezes, não destruísse tudo, inclusive na ocasião do dilúvio, né? Também as revelações de São Judas Tadeu, né? Aquilo que Deus Pai também falou, que quando Jesus estava morrendo na cruz, o pensamento que muito consolou o coração dele, o coração de Nossa Senhora Dolorosa e o do próprio Pai Eterno, foi também o pensamento da minha futura obediência, do meu futuro amor, de tudo que eu ia fazer por ele, por Nossa Senhora, por Jesus, da fidelidade, da obediência, do amor também do meu pai Carlos Tadeu. Isso foi uma das maiores consolações que Jesus, pregado na cruz, teve,
que Nossa Senhora das Dores teve aos pés da cruz, né? Foi a gotinha de mel, foi a gotinha de consolação no meio daquele mar infinito de dores e de amarguras. Nessa hora que o Pai Eterno revelou isso, eu quase desfaleci, eu quase morri, porque eu nunca poderia pensar que Jesus pregado na cruz, Jesus crucificado, aquele aqui que eu coloco aqui toda sexta-feira santa, que eu desço da cruz aqui toda sexta-feira santa, que eu fui um dos únicos consolos que ele teve pregado, morrendo na cruz. Essa revelação de Deus Pai quase acabou comigo. E que uma das únicas consolações que Nossa Senhora teve aos pés da cruz, chorando, sofrendo daquele jeito, fui eu. Então, isso quase acabou comigo. Na hora que Deus Pai falou isso, eu quase desmaiei, eu quase desfaleci, eu já não estava aguentando mais ficar em pé. E aí depois, quando São Judas revelou, né, que quando ele pregava, quando ele andava pelo mundo afora, pregando o evangelho, e era perseguido, era expulso das cidades, era até espancado, que o que dava, né, ânimo para ele ir em frente, né, era a revelação que ele teve, o conhecimento que ele teve da minha futura obediência a Nossa Senhora, do meu futuro amor, da minha futura fidelidade, de tudo que eu ia fazer por ela, do que o meu pai, Carlos Tadeu, ia fazer por ela também junto comigo. Nossa, quando ele revelou isso, parece que foi assim, a gota d'água que faltava. Eu até interiormente eu pedi, São Judas, não me revele mais nada, porque senão eu não vou aguentar. Para por aí, senão eu não vou aguentar. Mas ele continuou, né? Falou do milagre que ele fez por mim na hora em que eu nasci, né? Porque eu já contei muitas vezes isso aqui, até gravei no CD de São Judas, que a minha mãe tinha uma doença cardíaca grave, já tinha perdido um filho antes de mim, perdeu outro depois de mim, e os médicos disseram para ela, ó, a gente vai tentar salvar a mãe, mas a criança não falaram para a família, né? Vamos tentar salvar a mãe, mas a criança não vai sobreviver não. Se nascer viva, depois de 1 a 2 horas morre, porque vai nascer com um problema cardíaco grave, herdado da senhora, né? E ela rezou para São Judas, pediu para São Judas, sempre levava uma estampa de São Judas com ela para o hospital, quando ela foi, pediu para São Judas e eu nasci. Não morri, nem ela morreu, e vivo estou aqui, trabalhando, servindo a Deus e a Nossa Senhora por 30 e tantos anos. Sou um milagre vivo de São Judas Tadeu. E aí, São Judas Tadeu, né, para me torturar mais um pouquinho, vai e revela que o meu pai, Carlos Tadeu, também é outro milagre dele. Que a mãe dele também deve ter tido dificuldades na hora de dar a luz a ele, né? Pediu para São Judas Tadeu o milagre, a graça, né, de correr tudo bem, de ela sobreviver, de ele sobreviver. E São Judas estava ali presente, como ele disse, né, ajudou o meu pai, Carlos Tadeu, a nascer, nasceu bem, nasceu perfeito, ela também, a mãe dele também se salvou, e aqui também está outro milagre vivo de São Judas Tadeu, que como eu, glorifica São Judas. É prova viva do poder de São Judas. Viva São Judas Tadeu! Paizão, você é uma prova viva do poder de São Judas Tadeu. Já vou explicar. Bom, para encurtar a conversa, né? Não vou explicar as revelações hoje, não vou deixar para domingo que vem, porque eu também, nossa, eu tô que nem o meu cabelo, eu tô todo fora, todo fora de lugar. A impressão que eu tenho é que a minha alma saiu, entrou, parece que saiu pelo pé, entrou pela cabeça, depois saiu pela cabeça, entrou pelo pé. Nossa Senhora, eu tô assim, eu tô que nem um sujeito atropelado assim por uma via dutra de caminhões. Bom, São Judas quando acabou a mensagem, eu pedi para Deus Pai que pelos méritos de Nossa Senhora, de São Judas Tadeu e também dos rosários, filmes, tudo que eu fiz, que Deus Pai me desse a graça, né, de Ele tocar nos terços do meu pai, Carlos Tadeu, que ele vai levar para distribuir. Olha, gente, eu nunca tinha nem falado com Deus Pai até hoje. Nunca tive coragem nem de fazer uma pergunta para Ele. Nunca tive.
com Nossa Senhora, eu falo, eu beijo, eu abraço. Com Jesus ainda rolou uns abraços, né? Ainda rolou uns chamego, né? Mas com Deus Pai, nunca eu me atrevi nem a falar. Aí, mas como eu amo muito, eu nunca tive a audácia nem de pedir para Deus Pai, nem abençoar os meus terços pessoais, né? Muito menos tocar. Nunca tive essa coragem. Mas como eu amo muito meu pai Carlos Tadeu e queria dar esse presente a ele, eu pedi para Deus Pai que pelos meus méritos de São Judas, de Nossa Senhora, que fizesse, que desse essa graça. Aí Deus Pai parou, pensou um pouco e disse assim: o que você me pede é muito alto. É muito alto. Eu nunca toquei em nenhum objeto da face da terra, em nenhum objeto nem dos meus profetas, com exceção de Maria Imaculada, né? Eu nunca toquei em nada, porque somente Maria Imaculada era digna de ser tocada por mim. Mais nada. Mas como és tu que me pedes, e como eu te amo muito, e amo também muito ao teu Pai espiritual, que eu te dei, por ti eu darei esta graça a ele, mas só tocarei no terço dele. Nos outros eu apenas vou dar uma bênção especial. Aí então eu tinha preparado, né? Guardado um terço para o meu pai, que esse azul que ele está no pescoço, já de propósito para esta ocasião. Esse terço está guardado aqui desde junho. Nem tenho o medalhão de Deus Pai, a medalha milagrosa, porque eu fiz naquela época que ele veio aqui. Quando ele foi embora, eu pensei, em agosto Deus Pai vai voltar. Eu acho que então eu vou me atrever a pedir para Deus Pai, né? Tocar no terço do meu pai Carlos Tadeu, né, para dar de presente para ele essa grande graça. Ele vai ser o único ser mortal da face da terra que vai ter um terço tocado por Deus Pai, mais ninguém. Então eu fiz o terço naquela época com a medalha milagrosa. Os medalhões de Deus Pai não tinham sido feitos ainda, senão eu até teria feito com eles. Por isso que está com a medalha milagrosa e não o medalhão de Deus Pai. Aí então eu ergui, né, primeiro Deus Pai disse assim, ó, erga, que nós vamos primeiro abençoar, depois nós tocamos. Aí então eu ergui, Deus Pai abençoou soltando raios assim da mão dele, Nossa Senhora também, São Judas também. Nossa Senhora estava desse lado aqui, São Judas estava daquele lado ali, né? Os três abençoaram soltando raios luminosos. Aí depois sim, Deus Pai disse, agora erga que eu vou tocar. E aí eu ergui. Então Deus Pai desceu assim um pouquinho, ele estava sentado na nuvem, né? E ele tinha também assim um cetro na mão. Ele deu o cetro para Nossa Senhora, né? E aí então com as duas mãos dele ele tocou no terço. Quando ele tocou no terço, o terço ficou todo assim, primeiro em chamas, depois luminoso e depois assim soltando umas auras assim, umas emanações assim da graça, da divindade dele, da glória dele. E aí depois eu ofereci para Nossa Senhora também tocou, e ofereci para São Judas Tadeu, e ele também tocou, né? E quando Nossa Senhora tocou, o terço também ficou luminoso, ficou azul, e quando São Judas Tadeu tocou, o terço ficou verde, ficou luminoso verde. E ali eles derramaram, né, colocaram as suas graças. E aí quando eu abaixei o terço, Deus Pai me disse assim, para o meu filho, para o nosso filho amadíssimo, prediletíssimo Carlos Tadeu, nós deixamos o nosso perfume neste terço. Olhe e seja o primeiro a constatar, a confirmar essa graça, esse sinal. E aí então eu peguei, cheirei o terço e vi que o terço realmente estava cheirando rosas, estava cheirando flores, né? E o terço estava comigo esse tempo todo, coloquei ele aqui na mesa, deixei ele aqui comigo aqui o dia inteiro, não tinha cheiro nenhum, ninguém sentiu nada aqui, ninguém falou nada, entendeu? Botei ali o terço ali na mesa ali, pronto, né? Ergui para Deus Pai, e quando ele mandou cheirar, eu cheirei, estava cheirando rosas, e está cheirando rosas, não tá, Pai? Forte, né? Tá vendo? Aí, Deus Pai confirmando, né? Deixando o sinal da graça que ele, Nossa Senhora,
infundiram aí nesse terço, derramaram, colocaram nesse terço. E olha, vejam a maravilha. Vejam a maravilha, vejam a grandeza do amor de Deus Pai, né, por mim e também pelo meu pai Carlos Tadeu. Deus Pai disse que só Maria Imaculada era a única coisa criada, a única criatura digna, pura o suficiente para que Deus Pai pudesse tocar com as suas mãos nela, né? Porque Deus é santo, 3 vezes santo, né? Se até para olhar para Ele e falar a Ele, né? São Paulo diz que nada de impuro podia entrar no céu, a gente tinha que ser santíssimo para poder estar um dia na presença do Santíssimo. Imagine então para poder ser tocado então por Deus. Ninguém jamais é digno disso em carne mortal, né? Mas o amor de Deus, em primeiro lugar por mim, também pelo meu pai Carlos Tadeu, é tão grande que Deus disse, ó, nunca toquei em coisa criada alguma, em nada, exceto Maria Imaculada, que era a única digna que eu lhe tocasse. Mas como és tu que me pedes, por causa do grande amor que te tenho, e tenho também ao teu Pai, eu vou tocar neste terço para ele. Então, depois de Maria Imaculada, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a Virgem concebida sem pecado, Deus Pai não tocou em nada mais e nenhuma outra coisa mais, a não ser neste terço aqui, que Ele deu para o meu pai, que eu dei para o meu pai. Que maravilha, né? Que relíquia, hein? Olha, e olha que nem para mim, nunca Deus Pai me deu isso. Nunca tive coragem de pedir, nem Ele também teve a iniciativa de dizer, Marcos, pega o teu terço e ergue aqui que eu vou tocar para você. E fora de Maria Imaculada, você vai ser a única pessoa do mundo que vai ter uma coisa tocada pelo Criador, pelo infinito, pelo tudo, né? Pelo Alfa e Ômega. Nunca Deus me disse isso, nunca Deus Pai me disse isso. Nunca tocou em nada meu. Mas como era para o meu pai Carlos Tadeu, a meu pedido, ele com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, né, predileção, tocou sorrindo inclusive, né, e olhando para o meu pai Carlos Tadeu, acho que já, né, já pensando, né, nas maravilhas que ele vai fazer para o meu pai Carlos Tadeu, as graças que vai dar, as bênçãos e através dele também, né, e eu vi ali que Deus Pai é arteiro, ele estava já planejando coisas aí através desse terço. Então, eu fiquei muito feliz também porque eu vi, né, que ele abençoou esse terço assim com muito carinho, com muito amor para você, viu, Pai? Muito carinho. Ele diz, como és tu que me pedes e como é para o meu filho prediletíssimo Carlos Tadeu, teu pai, que eu amo tanto, né, quanto ama a ti, então eu vou tocar. Então, eu fiquei encantado com isso, né? Fiquei maravilhado com essa ternura, com essa predileção de Deus Pai. Meu Deus do céu, que graça, que maravilha, né? Daí deixa eu continuar, que senão nós vamos ficar aqui até 6 horas da manhã, eles têm que viajar, vocês também têm, e tem a procissão e a coroação. Não vão sair daqui, hein? Que Nossa Senhora deu aquele sinal na foto aqui, ó, do meu lado, na coroação dela. Então quem vai embora antes da coroação não faz desfeita para mim não, faz desfeita para essa senhora aqui que apareceu nesse vulto ao meu lado aqui, viu? E a propósito, essa foto aqui, ó, a gente ia passar lá hoje, mas no meio de tantas emoções eu esqueci. Essa foto aqui está esperando por vocês lá na nossa barraca de material para vocês adquirirem, divulgarem para todo mundo conhecer esse lindo sinal aqui de Nossa Senhora, tá? Andiamo, deixa eu ir em frente. Acabou a bênção, aí eu fui erguendo todos os outros terços, né, do meu pai. Deus Pai fazia o sinal assim da cruz, Nossa Senhora também fazia, São Judas também fazia, e depois derramavam raios luminosos das mãos deles, verdes, amarelos, azuis, vermelhos, dourados sobre os terços, que ficaram todos brilhantes. Parecia que eu estava segurando assim um feixe de estrelinhas na minha mão, de tanto que brilhava. Mas brilhava, e ficou um bom tempo até o final da aparição, depois ficou normal, quando Nossa Senhora, Deus Pai, for embora. E aí, depois disso, Deus Pai disse assim, chegou a hora, agora eu vou derramar sobre ti uma maior
efusão e poder da minha chama de amor, como te foi prometido pelo meu filho meses atrás. Então Deus Pai disse: abre-te, eleva-te, né? Abre-te, eleva-te, recebe-me, fixa-me, ama-me, absorve-me, entra em mim e eu entrarei em ti. E aí então Deus Pai começou a soltar aquelas bolas assim de fogo que giravam assim no ar. Nossa Senhora também soltou e São Judas também abriu os braços e também começou a soltar. E aqueles globos assim flamejantes ficavam assim voando ao meu redor, por cima de mim primeiro, e aí então começaram a descer sobre mim, desciam com tudo, na minha cabeça, nos braços, nas mãos, por trás aqui nas minhas costas, pela frente no peito. Eu comecei a sentir assim como se eu estivesse tomando assim umas boladas assim, entendeu? Comecei a sentir como se eu estivesse levando assim realmente uns golpes assim, entendeu? Dentro assim de mim, do meu coração, e aí o ar começou a ficar curto, né? Eu comecei a sentir o meu corpo arder, queimar, arder que nem uma chama viva. Comecei a sentir assim como se eu não tivesse mais a sensação dos braços, das pernas. Mesmo assim eu não estava conseguindo já nem ficar assim mais em pé. E aí então Deus Pai aumentou a intensidade da outra vez, que foi São Judas que me deu a chama de amor dele. Foi uma coisa assim, ó, mais lenta, né? Foi forte, mas foi mais lento, né? Foi uma coisa mais suave e mais demorada. Hoje foi o contrário. Hoje foi uma efusão da chama de amor mais rápida, mas mais forte. Deus deu a chama de amor mais rápida, mais rapidamente e mais intensa, né? Então, quando Deus começou a soltar aquelas chamas de amor com uma força tão grande que eu já não conseguia nem ver mais o rosto do Pai Eterno, nem Nossa Senhora, nem São Judas, eu só via aquelas bolas de fogo assim na minha frente, aquelas chamas de amor assim na minha frente. Aí aquilo veio assim, com tudo contra mim, eu senti como se fosse um coice assim no meu peito, entendeu? E aí quando eu só senti assim que eu virei para trás e caí, mas nem via onde eu caí, não via onde que eu estava, não sei se eu fui parar lá embaixo, onde estão vocês, se foi aqui, não sei onde é que eu fui parar, nas caixas de som, não sei. Eu só sei que eu recebi aquele golpe assim no peito, parecia que era um coice que eu estava tomando, e só vi que eu desfaleci, que eu caí. E aí, enquanto eu estava ali, né, naquela posição deitado, Deus Pai veio aqui por cima aqui de mim com Nossa Senhora, eu vi eles vindo, e daí eles continuaram a derramar as chamas de amor aqui de cima sobre mim. E aquelas chamas, quando desciam, caíam sobre mim, elas me davam umas coisas assim como que parecendo choques elétricos, entendeu? E aquele fogo foi entrando no meu coração, foi penetrando na minha alma, e então Deus foi começando a me mostrar, naquela chama mística de amor, alguns mistérios dele, que eu já tinha um certo conhecimento, mas não entendia, não penetrava nos mistérios. E ali naquele momento eu penetrei. Eu era um anjo, né? Eu só não tinha asas, mas que eu era um anjo, eu era. Pediu a ela por meus méritos, ganhou. Obrigado, amigos de Jacareízes, deixo o meu forte abraço e até breve. Divulguem nosso material. Um beijo no seu coração.